Nesse mesmo café da manhã com jornalistas, Lula falou sobre economia. Para o petista, o mercado financeiro não tem coração, nem sensibilidade, nem humanismo. Na sequência, o petista também condenou o uso da palavra gasto, aspas. É preciso a gente parar de usar a palavra gasto, porque o mercado construiu uma narrativa de que tudo que você faz no Brasil e que qualquer dinheiro que vai para a saúde é gasto, qualquer dinheiro para a educação é gasto. Fecho aspas, foi o que disse o presidente Lula. Kobayashi. Bom, mais uma vez o presidente Lula aproveita uma oportunidade para se indispor com o mercado financeiro, né? E aí fica muito difícil, porque a gente precisa entender qual é a pretensão, então, do governo federal em relação às empresas, pequenas, médias, grandes empresas, quando pretende, por exemplo, estabelecer metas de crescimento do país. Porque quando o presidente Lula, ele promete e ele estabelece que vai aumentar o salário mínimo, ele precisa saber que ele vai precisar contar com alguém para pagar esse salário mínimo maior, que é justamente esse tal mercado sem coração que ele critica e que ele está sempre avesso. Quando ele diz que o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, ele está afastando ainda mais a segurança econômica, jurídica, segurança institucional, principalmente, que todos os entes do mercado, da economia, precisam para estabelecer as suas metas de trabalho. E nós já estamos num cenário tão imprevisível do ponto de vista tributário, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, até diante de tudo o que vem acontecendo nos últimos dias e em todos os discursos que temos visto, não só do presidente Lula, mas de seus ministros também, muitos destes discursos desencontrados, contraditórios. Inclusive o presidente teve que fazer essa reunião de ministros para alinhar o discurso, porque cada um está indo numa direção. Enfim, nesse cenário tão caótico em que a Bolsa só está perdendo, que o dinheiro brasileiro está indo para fora, as pessoas que têm dinheiro estão dolarizando o seu dinheiro, o seu patrimônio, né? A gente está vendo um caminho muito negativo. E aí vem alguns defensores do governo petista dizer que isso é normal em todo início de governo, que todo primeiro mês de governo, se você pegar nos últimos inícios todos eles têm alta do dólar, queda da bolsa, enfim, mas desta vez nós temos visto isso acontecendo não naturalmente por uma imprevisão, mas porque estão amparados nos próprios discursos que estão vindo do governo executivo. O presidente Lula aproveitou muito bem esses atos que aconteceram no último domingo para estabelecer uma união entre os poderes. Nós vimos aí a reunião entre Legislativo, o presidente do Senado em exercício, o presidente da Câmara, a presidente do Supremo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, todos os governadores e seus vice-governadores, e politicamente aproveitou a crise para, nesta oportunidade, procurar uma união política. Ele deveria também utilizar de toda essa crise que está instaurada para procurar também uma união com o mercado financeiro para que juntos, governo executivo, o Estado e a iniciativa privada caminhem em prol de um Estado mais bem desenvolvido, principalmente economicamente. Enfim, o governo petista promete mais direitos trabalhistas, mais vínculos trabalhistas do motorista de aplicativo, mais salário mínimo, quando quem vai pagar tudo isso precisa ser este mercado sem coração e insensível. Doutor Sartori, o que achou desses novos comentários do presidente sobre o mercado? Olha, é lamentável que o presidente não tenha sensibilidade de ver que nós precisamos do mercado. O mercado vai reger a economia, né? Ele já deu uma declaração desastrosa aí, logo que eleito, né? Dizendo que a assistência social não tinha nada a ver com responsabilidade fiscal. Já fez essa manobra aí do fura-teto, né, do desrespeito ao teto fiscal, e tudo isso, evidentemente, mexe com o mercado, e o mercado tem que ser respeitado, porque a economia depende disso, e o presidente tem que se conscientizar de que ele tem que observar essas regras e não pode dar declarações que venham efetivamente a mexer com o mercado, a derreter o mercado. Então, infelizmente, essa sensibilidade ele não tem. Ele às vezes parece, nessa parte inclusive, né, parece um elefante numa loja de cristal, né? E agora ele fala a mesma coisa, né? Diz que não deve usar a palavra gasto, porque os gastos devem ter e acabou, eles são ilimitados. Então não é assim que a coisa funciona. Então ele precisa mostrar, e também o seu ministro da Fazenda, que não é muito afeto àquela pasta,
precisam mostrar que eles têm efetivamente respeito à lei e vão seguir o caminho da responsabilidade fiscal. E a gente vê que não. Agora, os discursos deles são sempre discursos com efeito, vamos dizer assim, com potencial para gerar efeitos políticos dentro daqueles e no meio daqueles que efetivamente os seguem, né? Então, ali é aquela questão, olha, o Lula vai pagar, já disse aí o Hayashi, o Lula vai pagar o salário mínimo que o povo merece. O Lula, como foi efeito da picanha, ele disse que era da picanha para o povo, e agora nós já não estamos mais vendo a picanha, né? Não adianta cobrar a picanha, né? Porque ela não vai aparecer. Então ele dá desculpa, ele simplesmente se pronuncia de uma forma que às vezes é impensada justamente, muitas vezes é impensada no sentido de não respeitar as linhas que devem ser seguidas com relação ao nosso mercado financeiro, que é sensível e deve ser respeitado. Nós já temos um problema sério aqui no país, que é a segurança pública. A segurança pública aqui é lamentável e lastimável. Eu já comentei aqui de manhã que nós temos um problema sistêmico, mas além de tudo a gente tem aí um sistema penitenciário que não absorve a demanda. Então, a tônica dos governadores que acaba encontrando eco lá no Congresso, encontrando eco lá nas cortes superiores, é o desencarceramento. E nós estamos vendo aí a falta de segurança. Isso também compromete muito a nossa situação financeira. Mas demais, né? Você vai para qualquer país da Europa e você consegue andar na rua sem ser assaltado. Não vou dizer que não tem crime, tem, mas você consegue andar na rua, pelo menos, sem ser assaltado. Aqui não, qualquer lugar que você está, você pode ser assaltado a qualquer momento e até perder a vida. Então, isso tem que ser visto. E sobre isso ele não fala absolutamente nada. Nós queremos saber quando ele vai cuidar efetivamente da segurança. Agora, essa questão que aconteceu aí, esses atos que nós vimos aí de vandalismo no domingo, evidentemente, o meu querido amigo Tiago, lógico, devem ser punidos todos exemplarmente, com direito e garantia da defesa, devido ao processo legal. Não podemos ter excesso. Juiz natural. O Supremo não pode ser o juiz universal. Ele tem que respeitar a Constituição e ver que há outras instâncias. Governador, nós temos lá o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 105A. Nós temos ali o secretário, é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo a lei orgânica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é uma lei federal. Então, tem que respeitar. Aqueles que não têm prerrogativa de foro, ou é Justiça Federal, dependendo da situação, aí no caso, patrimônio da União que foi atingido e tudo mais, então é Justiça Federal, artigo 109, inciso 4. Não pode ser o Supremo um juiz universal. Eles aplicam o artigo 42 do Regimento Interno para dizer que os fatos aconteceram dentro do Supremo e cabe ao Supremo julgar, só que tem uma Constituição acima disso. A Constituição está acima do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agora, é lógico que nós estamos esperando aqui com muito receio, com muito medo, porque muitos desses que estão aí, e o próprio presidente, como nós já dissemos aqui, foram condenados unanimemente pela Justiça. E houve aí uma manobra, que nós vimos, de um ministro que foi indicado por ele, que acabou descondenando esse presidente. De qualquer forma, está aí a eleição, está feita, está consumada, e agora o que tem que ser feito? A oposição tem que se organizar, e eu acho que aí o Bolsonaro tem que agir, para formar uma oposição coesa, forte, e que realmente fiscalize esse governo que aí está. Todos esses que foram eleitos aí, na linha do presidente Bolsonaro, e o próprio presidente Bolsonaro, eles devem estruturar uma oposição coesa, e uma oposição que realmente faça frente a qualquer abuso que possa haver, que nós vimos que no passado esses governos destinaram valores a outros países, perdoaram dívidas, principalmente os países de regime comunista.